Bom dia, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Será que não vai aparecer de novo aqui? Haribol, Marcelo, reverências, Marcos, Haribol, Srila Prabhupada Ki Jai, reverências. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Raja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari
Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavallabha Girivaradhari Gopi Jannavallabha Girivaradhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavallabha Girivaradhari Gopi Jannavallabha Girivaradhari Jasodanandanan Vrajajana Ranjana Jasodanandanan Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Só um instante. Então vamos seguir com a leitura de Srimad Bhagavatam.
Fernando, Hare Krishna. Haribol Sundarangi. Mais uma vez eu estou vendo vocês aqui em cima, mas as mensagens não estão visíveis para mim. Vamos seguir então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então hoje leremos os versos 2 e 3 do capítulo 21, conversa entre Manu e Kardama. Mais uma vez eu não estou vendo suas postagens aqui. Não sei o que está acontecendo. Eu vou seguir lendo. Este Haribol aí, quem postou fui eu, né? Que está como isso com Rio de Janeiro. Então, o verso número 2, o sânscrito é o seguinte. Priya Vratotanapado Suto Swayambhuvasya Vai Jatha Dharman Jugupatu Saptadvipavatim Mahim. Priyabrato Tanapado Suto Swayambhuvasya Vai Jatha Dharmam Jagupatu Saptadvipavatim Mahim. Priyavrata, Maharaja Priyavrata, Uttanapado e Maharaja Uttanapada, Suto, os dois filhos, Swayambhuvasya, de Swayambhuva Manu, vai, na realidade, Jatha, de acordo com, Dharmam, princípios religiosos, Jugupatuhu, governaram, Saptadvipavatim, constituído de 7 ilhas, Mahim, o mundo. Talvez antes de
iniciar, eu devesse habilitar os comentários. Só que aqui eu tenho opção para habilitar esses comentários e eles ainda assim não estão visíveis para mim. Então vamos ouvir a tradução desse verso número 2. Os dois grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada, governaram o mundo, constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Eu vou repetir. Os dois grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada, governaram o mundo, constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Significado de Srila Prabhupada. O Srimad Bhagavatam também é a história dos grandes governantes de diferentes partes do universo. Neste verso, são mencionados os nomes de Priyavrata e Uttanapada, filhos de Swayambhuva. Eles governaram esta terra, que é dividida em 7 ilhas. Estas 7 ilhas ainda existem sob a forma da Ásia, Europa, África, América, Austrália e polos norte e sul. Não há história cronológica de todos os reis indianos no Srimad Bhagavatam, mas os feitos dos reis mais importantes, tais como Priyavrata e Uttanapada, e muitos outros, como o Senhor Ramachandra e Maharaja Yudhishthira, estão registrados, porque as atividades desses reis piedosos são dignas de serem ouvidas. As pessoas poderão beneficiar-se estudando as histórias deles. Srila Prabhupada Ki Jai. Repetindo esse verso 2. Os dois grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada, governaram o mundo, constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Verso número 3. Tasya vai duhita brahman devahuti vishruta patni prajapatirukta kardamasya tvayanagha. Tasya vai duhita brahman devahuti vishruta patni prajapatirukta kardamasya tvayanagha. Tasya, daquele mano, vai na realidade. Duhita, a filha. Brahman, ó Brahmana santo. Devahuti, chamada Devahuti. Iti, assim, Vishruta, era conhecida. Patni, esposa.
Prajapatihi, do Senhor das criaturas. Ukta, falou-se acerca de. Kardamasya, de Kardama Muni. Tvaya, por ti. Anagha, ó impecável. Tradução: ó Brahmana Santo, ó impecável, tu falaste que a filha dele, conhecida pelo nome de Devahuti, era esposa do sábio Kardama, o Senhor das criaturas. Repetindo, ó Brahmana Santo, ó impecável, tu falaste que a filha dele, conhecida pelo nome de Devahuti, era esposa do sábio Kardama, o Senhor das criaturas. Significado: aqui estamos falando de Swayambhuva Manu, mas no Bhagavad Gita ouvimos falar de Vaivasvata Manu. A era atual pertence ao Vaivasvata Manu. Swayambhuva Manu governava anteriormente e sua história começa a partir da era de Varaha, ou o milênio em que o Senhor apareceu como o javali. Existem 14 manos em cada dia da vida de Brahma. E a vida de cada mano, ou na vida de cada mano, há incidentes particulares. O Vaivasvata Manu do Bhagavad Gita é diferente de Swayambhuva Manu. Srila Prabhupada Ki Jai. Tasya vai duhita brahman devahutiti vishruta patni prajapati rukta kardamasya tvayanagha. Ó Brahmana Santo, ó impecável, tu falaste que a filha dele, conhecida pelo nome de Devahuti, era a esposa do sábio Kardama, o Senhor das criaturas. Oma Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz, com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shonyavadi Paschatya Deshatarini. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam avanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhajase Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir os versos. Priya Vratotana Pado Suto Swayambhuvasya Vai Tata Dharman Jagupathu Saptadvipavatim Mahim. Os dois grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada, governaram o mundo, constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Ó Brahmana, e o verso seguinte, Tasya vai duhita Brahman Devahutiti Vishruta Patni Prajapati Rukta Kardamasya Toyanaga. Ó Brahmana santo, ó impecável, tu falaste que a filha dele, conhecida pelo nome de Devahuti, era a esposa do sábio Kardama, o senhor das criaturas. Deixe-me ver aqui. Otávio, Hare Krishna, reverências. Eu consigo ver vocês aqui enumerados, que estão presentes, mas as mensagens realmente não estão visíveis. Então, caso eu não interaja com uma mensagem de vocês, eu peço desculpas, tá? Eu acredito que eu tenho que ver antes de iniciar as configurações para liberar essas mensagens, porque eu estou rolando aqui, mas elas não aparecem. Bom, então aqui a fala é de Vidura. E como no Bhagavatam acontece, existem diálogos dentro de diálogos, né? Então aqui Vidura está dirigindo-se a Maitreya, e ele está interessado em saber, como no verso 1, no verso 1 está dito, Vidura disse, a linhagem de Swayambhuva Manu era muito estimada. Ó adorável sábio, suplico-te que me relates acerca desta raça, cuja progenie multiplicou-se através do intercurso sexual. Esse foi o primeiro verso. E Vidura continua a falar sobre seu interesse. Ele fala, os 2 grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada, são governantes do mundo, não é? Exemplares.
E como sabemos, o Srimad Bhagavatam revela os atos gloriosos de governantes importantes do mundo, não é? Porque podemos aprender e nos purificar ouvindo sobre essas atividades. Então, ele diz aqui que Priyavrata e Uttanapada governaram o mundo, constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Tá, então aqui, esse ponto de um governo que está fundamentado, que está baseado, que está protegido por princípios religiosos, é um ponto importante, né? Central, inclusive, que faz com que reis que agiram de acordo com os princípios religiosos, como aqui, né, Prabhupada citou outros grandes reis, como o próprio Senhor Ramachandra, Maharaja Yudhishthira. Essas atividades dessas grandes personalidades eram benéficas para todos. E o motivo disso é porque elas estavam baseadas nos fundamentais princípios religiosos. E sabemos que o propósito de tais princípios é o despertar do amor pelo Senhor Supremo, por Deus. Então, a história desses grandes reis que utilizaram sua energia de forma exemplar e, de fato, protegeram o mundo, né? Aparecem aqui no Srimad Bhagavatam e devemos ouvi-las com todo cuidado, atenção, respeito. Esse capítulo vai tratar, assim, especificamente da união da filha de Swayambhuva Manu, Devahuti, com o grande sábio Kardama Muni. Imagine que sabemos que o próprio Senhor apareceu como filho de Kardama Muni, Devahuti, o Senhor Kapila. Então, o grande serviço do Senhor Brahma, né, de popular o mundo,
de forma exemplar, não é? Está acontecendo aqui. Nós estamos ouvindo detalhes, não é, sobre o serviço do Senhor Brahma. Eu vou passar pelo significado novamente de Prabhupada. Nesse primeiro verso, Prabhupada diz: o Srimad Bhagavatam também é a história dos grandes governantes de diferentes partes do universo. Neste verso são mencionados os nomes de Priyavrata e Uttanapada. Esses são os filhos de Swayambhuva Manu. Eles governaram esta terra, que é dividida em 7 ilhas. Aqui o que é curioso sobre essa divisão é que essas 7 ilhas ainda existem, sob a forma da Ásia, Europa, África, América, Austrália e polos norte e sul. Não há história cronológica de todos os reis indianos no Srimad Bhagavatam, mas os feitos dos reis mais importantes, tais como Priyavrata e Uttanapada, e muitos outros, como o Sr. Ramachandra e Maharaja Yudhishthira, estão registrados, porque as atividades desses reis piedosos são dignas de serem ouvidas. Isso porque tais reis santos eram devotos. Esse é o grande ponto. Caso contrário, porque eles estariam aqui nas páginas do Srimad Bhagavatam. Então, porque eram devotados à Suprema Personalidade de Deus, esses reis agiram de forma exemplar. Suas atividades aconteciam para o benefício de todos. E o motivo disso era a conexão natural devido à bhakti, devoção, que essas grandes almas possuíam pelo Senhor. O contato com opulência material é sempre um risco e que pode afastar a alma do caminho da devoção. Krishna diz, não é, em Bhagavad Gita, que opulência material e gozo dos sentidos podem confundir a inteligência e a determinação resoluta no processo de serviço devocional vai ficar prejudicada, afetada. Então, um rei está em contato constante com gozo dos sentidos e opulência material. É muito fácil ver na história do mundo
como almas que agiram nessa posição, se perderam. E não só se perderam, mas como fizeram estragos grandes na sociedade, no mundo. Mas não é o caso aqui. O Bhagavatam seleciona a história de reis verdadeiramente santos para que possamos, ao ouvir, além de purificar nossa existência, termos parâmetros importantes para agir no mundo, né? Então aqui, nesse capítulo, nós vamos acompanhar a história de como Devahuti e Kardama Muni se uniram e a conversa entre Manu e Kardama Muni é muito importante, muito exemplar também, porque Manu chega com a filha e a esposa, não é? Aonde estava ali Kardama Muni. Isso tudo foi arranjado pelo Senhor. O próprio Kardama se submeteu a austeridades por muitos anos, 10.000 anos de austeridades. E o Senhor se manifestou ali diante dele. Ele pôde ter uma audiência direta com o Senhor após sua prática austera e perfeita de yoga. E o Senhor se manifestou ali, aparecendo diante dele, muito belamente, Kardama Muni pôde ver o Senhor em seu pássaro carregador, Garuda, o Senhor com todo o seu esplendor. E compreendendo os desejos de Kardama Muni, o Senhor fez os arranjos apropriados para que ele pudesse satisfazer, para que Kardama Muni pudesse satisfazer seus desejos e ao mesmo tempo conquistar finalmente desapego completo do mundo. Então, o próprio Senhor Vishnu disse para Kardama que eu já entendi e já tenho um plano para você. Então, ele disse, olha, você vai receber a visita de Swayambhuva Manu. Ele vem com sua esposa e sua filha. Então, Kardama Muni já também estava entendendo as coisas. Foi o que aconteceu. Kardama Muni estava em seu eremitério, né? E ali
ele pôde receber a visita do Senhor, de Swayambhuva Manu, acompanhado de sua esposa e sua filha. Então esse diálogo, essa conversa entre Manu e Kardama é o que acontece nesse capítulo. Uma conversa muito interessante. É interessante ouvir como Kardama se dirige a Swayambhuva Manu, louvando, né, como um governante exemplar para o mundo. E é isso que vai acontecer. Kardama dizia, sua visita aqui certamente é para o bem-estar do mundo, não é? Como posso servi-lo, como posso ajudar? Então, mais ou menos é isso que acontece durante esse capítulo. Nesses 2 versos especificamente, estamos ouvindo Vidura indagando sobre os filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada. E depois ele diz, ó Brahmana Santo, ainda Vidura falando, ó impecável, tu falaste que a filha dele, conhecida pelo nome de Devahuti, era a esposa do sábio Kardama. Então Vidura estava interessado, no final das contas, em ouvir como a personalidade de Deus apareceu ali, como o Senhor Kapila. E é claro, as atividades tanto de Devahuti como de Kardama são impressionantes também. Tudo que envolve as atividades da Suprema Personalidade de Deus é digno de nossa plena atenção. Então, Vidura estava aqui instigando Maitreya a falar sobre esses temas, e nós estamos acompanhando agora, aqui, não é? Essa passagem extraordinária do Srimad Bhagavatam. É incrível que numa era como essa, Kali Yuga, num lugar tão eu diria inóspito, não é? Para práticas espirituais sérias como é o Ocidente, pela misericórdia de Srila Prabhupada, nós podemos ouvir tópicos como esses, tão perfeitamente entregues para nós, não é? Com traduções e explicações magníficas. Essa é a grandeza desse movimento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Então, que tiremos todo o proveito possível, né? Cantando os santos nomes de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E nos mantendo associados com esses tópicos, deixando com que eles permaneçam em nossa memória, pensar nesses assuntos, ouvir sobre eles, cantar os santos nomes de Krishna. É o caminho perfeito que fará de nossas vidas uma glória, um ato glorioso. Tá? Então, eu não vou me prolongar mais. Falei um pouco sobre a importância de ouvirmos sobre esses governantes exemplares. Expliquei um pouco sobre o capítulo em si, que traz o diálogo, a conversa entre Kardama Muni com Swayambhuva Manu, seu futuro sogro. E também falei sobre essa importância de que um rei governe segundo os princípios religiosos. Grandes personalidades, famosas, poderosas, carregam responsabilidades importantes em suas vidas. Os atos executados por grandes personalidades são seguidos por muitas almas. Então, se recebemos, por alguma razão, a posição de um governante que naturalmente torna-se famoso, poderoso, então nossos atos têm que ser mesmo exemplares. Mesmo que para que mantenhamos essa vida exemplar, tenhamos que abdicar de interesses ou de desejos pessoais, né? Nós vimos que o Senhor Ramachandra, que amava Sita Devi, teve que renunciá-la para manter o exemplo de um rei. Então, os grandes líderes, os grandes reis, agem sempre segundo, em primeiro plano, segundo os ditames da religião. Tá aí ouvir sobre eles não é só importante, mas é mesmo necessário para todos nós. Bom, eu
agradeço a vocês pela atenção. Infelizmente, eu não estou conseguindo ler as mensagens de vocês. Isso é a segunda vez que acontece. O Prabhu Paravyoma me ligou ontem, me mandou uma mensagem ontem para fazer a aula de Bhagavatam. E tem sido bem corrido esses dias, eu não pude verificar o que está acontecendo. Prometo que da próxima vez eu não vou deixar isso acontecer. Tá, então deixe-me ver só quem está aqui. Muito obrigado, Marcos Maria, Otávio, Sundarangi, sempre aí. Também o Marcos, todos vocês são assíduos, sempre escutam o Srimad Bhagavatam. Marcelo também e Fernando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou finalizar, como de praxe, tocando um pouquinho, certo? E eu lamento não poder responder ou mesmo ler qualquer comentário que vocês tenham escrito. Eu realmente não estou conseguindo ver aqui. Shastra vicharana kani punyo sadharma samstapako lokanam hitakarino tribhuvane manyo saranyakaro Padaravinda Vrajana Nandina Mataliko Vanderupa Sanatano Raghujugo Sri Jiva Gopalako Vanderupa Sanatano Raghujogo Sri Jiva Gopalako Vanderupa Sanatano Raghujogo Sri Jiva Gopalako Vanderupa Sanatano Raghujogo Sri Jiva Gopalako Jiva Gopalako Jai. Bom, eu acho que depois que o vídeo estiver no Facebook, eu vou ter acesso aos comentários e eu respondo por lá, tá bom?
Muito obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hari Bol. Eu vou dar uma olhada nos comentários.